Tiago, quem é você e qual é o seu passado? Qual é o futuro do canal? O que você vai fazer quando se aposentar? Boxe, né? Também fiz competições, né? De fisiculturismo, né? Tiago e Kátia, o que vocês vão fazer quando começar a Terceira Guerra Mundial? Vai ficar na Rússia ou correr para o Brasil? Quais são as piores cidades que você já visitou na Rússia? Tiago e Kátia, agora que vocês conhecem bem a Rússia, qual o melhor país para se viver, Brasil ou Rússia? Qual foi o preço total da viagem? Transporte, comida, etc. Kátia, vocês morariam nos Estados Unidos? Se alguém da família da sua esposa, Kátia, foi contra o casamento? Nesse vídeo vocês vão conhecer a gente um pouco melhor. Esse dia lindo da primavera aqui na Rússia, vamos mostrar para vocês um pouquinho da minha cidade mais uma vez e responder perguntas interessantes. Agora já voltamos aqui para o interior da Rússia, na nossa cidade Uskatav. A gente saiu lá de Vladivostok para cá. E olha só o clima. Já tá fazendo 27 graus hoje, positivos, né? Tá mó solzão aqui, ó. Já até tiramos o casaco, olha só, eu e a Kátia aqui. Estamos com calor. Teoricamente é primavera, mas já tá fazendo tanto calor que parece até verão. Olha só esse carrinho aqui, parece aquele Uno lá no Brasil, famoso Uno de guerra. E enquanto a gente caminha, pessoal, a gente vai respondendo dúvidas. Vamos falar sobre muitas coisas importantes para vocês conhecerem a gente. E vamos também mostrar aqui, ó, os arredores no interior da Rússia. A gente passou quase um mês nessa viagem transsiberiana, foi bem difícil. Esse clima dura, fim do inverno, um carro passando aqui na rua, lada. E graças a Deus que finalmente terminou o inverno, começou a primavera e depois o verão. Como vocês podem ver, essa época do ano é muito linda aqui na Rússia. A vibe totalmente diferente. Queria mostrar a temperatura para vocês, olha só, 27 graus. E nos próximos dias, 29 e 28. Tá fazendo realmente muito calor aqui na Rússia agora. Começar pela primeira pergunta. Tiago, quais são as piores cidades que você já visitou na Rússia, para onde você não quer voltar? Bora lá. Eu acho que teve algumas cidades menores que a gente visitou aqui na Rússia, não porque elas são piores, mas porque realmente não tem muita coisa para fazer. Por exemplo, acho que Samara, né, uma das cidades que a gente visitou, teve pouca coisa para fazer lá. A gente conheceu um amigo nosso, que ele foi pro Rio de Janeiro e tal, o Antono. Um abraço aí para ele. A gente foi no bunker do Stalin, fizemos várias coisas, mas não temos um motivo para retornar para Samara, né? Tem uma casona ali bem bonita e um carro. Aquele carro ali, ele não é baratinho. Eu queria mostrar para vocês que aqui no interior da Rússia tem muita gente que faz isso, né? Que mora aqui no interior, que tem 20 mil pessoas. Cidadezinha pobre, né? Digamos assim. Porém, o carro deles é muito bom. Isso aí é um carro caro, né? De gente de cidade grande. Mas aqui no interior da Rússia, muita gente tem. E aqui, olha só, desse outro lado, já é uma casinha de madeira, uma dacha, né? Uma fazendinha que eles plantam aqui, fazem umas hortas para plantar frutas, legumes, verduras. E aqui tem uma russa. Posso dizer que na Rússia tem uma cidade ruim, né? Mas tem cidades que eu não gostaria de visitar várias vezes. Suficiente só a única vez visitar. Para mim é Samara, Kazan, Novosibirsk, Irkutsk, até, sei lá, Chelyabinsk. Eu visitaria uma vez suficiente para mim. Tiago e Kátia, agora que vocês conhecem bem a Rússia, qual o melhor país para se viver, Brasil ou Rússia? E aí, pessoal? Pergunta difícil. Qualidade de vida, para mim, é melhor, eu acho, que na Rússia. E para você? Ai, tem muitas coisas que são boas no Brasil e que são melhores ainda na Rússia. E tem muitas coisas que são boas no Brasil, só tem lá e aqui na Rússia não tem. Assim como também tem coisas que são infinitamente melhores aqui na Rússia e no Brasil não tem nada parecido. Depois de conhecer 10 ou 11 cidades aqui na Rússia, eu entendi que segurança definitivamente é melhor aqui na Rússia do que no Brasil. Não importa o que você fale pra mim que no Brasil tem cidades no sul do país ou então no interior que são seguras também, não importa. Não se compara a segurança aqui na Rússia, mesmo durante a guerra. Infraestrutura na Rússia também é melhor. Tem mais metrô, mais estações, mais limpeza nas cidades, né? Mais prédios bonitos, arquiteturas, limpeza, tudo isso aí. Em termos de infraestrutura, na Rússia é melhor também. O que mais que é melhor aqui na Rússia, cara? Viajar. Viajar na Rússia é muito melhor do que no Brasil, porque aqui tem trem. É simplesmente por causa disso. Tu pode viajar de uma ponta a outra de trem, que é muito mais barato do que de avião. 2 ou 3 vezes mais barato. No Brasil não tem trem, então é mais difícil você ter essa qualidade de vida, de conhecer o país inteiro. Agora, no Brasil, para muitas pessoas o clima é melhor, né? Porque aqui na Rússia tem o inverno e tal. Verdade. Então no Brasil é melhor o clima. Pessoas... Na Rússia eu gosto muito das pessoas daqui, mas no Brasil dizem que são mais calorentas, né? Isso é bom ou ruim, depende do teu ponto de vista. Pra mim isso é bom também, então pessoas no Brasil é melhor. Na minha opinião, no Brasil tem mais liberdade de se explicar, jeito de se vestir, né? Fazer o que você quer. E natureza. Natureza é impecável no Brasil. Tem muito mais cidades lindas de natureza. Só no Rio de Janeiro.
Não, eu acredito que tem muitas cidades onde a natureza também é linda, não só Sim, é bonito, mas difícil de dizer, é muito difícil de dizer. Eu queria entrar em mais detalhes, falar de forma mais profunda, mas aí eu vou ficar aqui 15 minutos falando e tentando mostrar pra vocês que tem cidades no Brasil que não tem natureza bonita. Tem cidades na Rússia que também não tem natureza bonita. Mas tem cidades aqui na Rússia que a natureza é muito melhor do que no Brasil e vice-versa. Ninguém tem dados científicos aqui, mas vamos deixar assim, não vou falar muito não. Vamos esperar passar por esse cara aqui, que ele tá com uma motosserra ali e vai fazer muito barulho. E só foi eu falar que ele parou de cortar a árvore. Olha aí, uma garagem vendendo, o pessoal compra muito. O cara aqui tá cortando umas árvores. Tiago e Kátia, quais são os planos pro futuro do canal? Por enquanto a gente tá aqui na Rússia, a gente quer gravar o máximo possível para vocês, visitar diversas cidades do sul da Rússia, do norte, lá em Vladivostok, onde a gente já foi, até em Sochi também, onde tem o Mar Negro. Então a gente quer gravar, né? Esse é o futuro próximo do canal, gravar o máximo possível, ter esse histórico de cidades já visitadas aqui na Rússia. E o que você diria? Acho que se a gente voltar no Brasil, a gente pode continuar também, conhecer o Brasil e gravar lugares interessantes, visitar várias cidades no Brasil, continuando a nossa história lá. Se vocês gostam dessa ideia, manda gostei aqui nos comentários. Como a gente já visitou várias cidades aqui na Rússia, né? Eu tô tendo essa oportunidade de conhecer a Rússia, que é o país da Kátia. Eu acho justo ela também conhecer o meu país. Então, quando a gente voltar para o Brasil para fazer uma viagem, a gente quer visitar diversas regiões e cidades. A gente quer ir para o norte, nordeste do Brasil, né, sudeste do Brasil. Mais um carro passando aqui, aquele Uno. Todo mundo que passa sempre olha para mim. Se vocês acham que na Índia os indianos olham muito assim você encarando, aqui na Rússia é a mesma coisa, mas acho que na Índia é pior. Lá eles olham muito mais. E aqui em cidade pequena na Rússia, acredito que no Brasil também, todo mundo que passa de carro andando fica assim, olhando para você, ó. Porque todo mundo se conhece, né? Aí quando eles veem uma pessoa que não conhece, que nunca viu, fica curiando para poder ver quem é e depois falar para outras pessoas. Então, como eu estava falando, a gente quer futuramente viajar o Brasil para mostrar para a Kátia, para vocês verem a reação dela. E também, quem sabe, né? Não sabemos, mas a gente quer experimentar viajar o mundo também, sabe? Começar pela China, começar por países que falam russo. Se der certo aqui no canal, se vocês assistirem, se tiver muitas views, aí a gente continua e vai viajando cada vez mais. Já tá passando mais um cara de moto aqui. Eles gostam de passear muito. Ah, porra, o tamanho da pedra ali. O maluco passou por cima da pedra. Aí, mais um passou de carro só olhando. Todo mundo olha muito. Tiago e Kátia, o que vocês vão fazer quando começar a Terceira Guerra Mundial? Vai ficar na Rússia ou correr para o Brasil? Essa pergunta é boa, bora ver. Por que você acha que essa guerra vai começar? O cara tem tanta certeza, né? O que vocês vão fazer quando começar essa guerra? Tomara que não comece, né? Não quero. Sim, esse é o primeiro. Mas tem gente que diz que, em caso de Terceira Guerra Mundial, um dos melhores lugares para se estar é a Rússia. Dizem por aí, não sei se é verdade, vocês mandam aqui nos comentários. Por que isso? As pessoas dizem que não se ataca um país que tem armas nucleares. A Rússia tem 5.400, 5.000 não sei tantos aí. Então é difícil, né? Alguém tacar uma bomba nuclear aqui na Rússia, né? Estados Unidos tacou no Japão por quê? Porque o Japão não tem como se defender, por isso que tacaram. Porque se tivesse como se defender, aí tu receberia de volta outra bomba nuclear e aí a coisa ia ficar feia. Então é isso o que dizem, né? Os especialistas em geopolítica, quem entende de história sabe. Mas eu considero que o Brasil é um país mais sustentável para poder você se manter em caso de Terceira Guerra Mundial. Até porque em caso de Terceira Guerra vai dar muito ruim no país, vai ter fome, né? E aqui na Rússia tem um inverno, então no primeiro inverno tu já morre. Já no Brasil vai fazer sol, calor o tempo inteiro, você pode plantar sua comida, suas frutas. E também tem a questão de que no Brasil você planta o ano inteiro, diferentes frutas. Já aqui na Rússia não. Então a maior parte da Rússia neva muito e faz frio. Mas se você for lá pro sul da Rússia, aí tu tem uma chance maior de sobreviver. Por conta disso, eu acredito que o Brasil seja uma melhor opção, né? Mas não porque o Brasil conseguiria se defender melhor em caso de Terceira Guerra. Não, é só porque em questão de sobrevivência, eu acho que o Brasil é o melhor. A gente iria correr pro Brasil, então. Mas vamos esperar que essa guerra nem vai começar. Espero que não, espero que não. Mais uma pergunta. Tiago, quem é você e qual é o seu passado? Eu já fui uma pessoa muito atlética, sempre gostei muito de fazer esportes, esse é o meu passado. Eu queria ser algum atleta, talvez jogador de futebol, talvez boxeador, né? Eu já pratiquei durante muitos anos da minha vida boxe. Já treinei também karatê, judô, futebol, natação, já treinei vários esportes, capoeira também e parkour. Então eu sempre achei que eu seria um atleta. Aí depois eu sofri uma lesão no joelho, praticando um desses esportes, e eu não pude treinar. O que eu fiz? Eu comecei a aprender inglês, porque eu queria evoluir mais, né? E sabia que depois de
me recuperar dessa lesão, sabendo inglês, eu conseguiria pesquisar mais, aprender mais sobre os esportes que eu praticava. E aí eu acabei me apaixonando pela aprendizagem de idiomas. Comecei a ver um futuro nisso, né? E eu vi que eu era muito bom nisso. Eu sou uma pessoa que eu não desisto facilmente. Então, esse foi o meu principal diferencial, né? Ser uma pessoa dedicada. Comecei a aprender inglês, não desisti, aprendi muito rápido e, não sei se você vai acreditar ou não, eu me tornei fluente em inglês em 11 meses de estudo, aprendendo sozinho, sem professores, de graça pela internet. Até gravei esse vídeo aqui, ó, que é muito antigo, né? Muito antigo mesmo. For those of you who don't know, I've been learning English for about 11 months and quite a number of people are asking me how did I reach this level in such a short space of time. And although I don't think I've made some serious progress, today's video is gonna be about my method for learning languages. Eu era uma pessoa totalmente diferente naquela época. Aí depois disso eu comecei a aprender russo, né? Алло, меня слышно? Алло, Меня слышно? Привет, Албина, меня слышно? да, слышно, слышно. Ты из Казахстана, что ли? E aí acabou se tornando uma profissão. Aprendi russo também de maneira autodidata, sozinho, estudando de graça, em casa, sem professor, de maneira totalmente focada e dedicada, como se a minha vida dependesse disso. E me tornei fluente, acabei gravando muitos vídeos para vocês na internet, acabei também me tornando professor de russo, né, de tão bom que eu fiquei. A galera começou a me pedir aulas, então comecei a dar aulas particulares, criei o curso de russo fluência condicional, que é esse curso aqui que está passando na tela. Você pode aprender russo comigo lá também. Tem suporte, tem materiais, gramática, tudo que você precisa para sair do zero e se tornar fluente em russo. Acabei também conhecendo a minha esposa digníssima, Catarina, que me trouxe aqui para a Rússia para conhecer a cidade dela. Olha só que beleza isso aqui, ó. Me trouxe para conhecer o interior da Rússia e viajar pela Sibéria, pelo país inteiro. Então olha só, né? Eu queria apenas aprender inglês para poder me tornar melhor nos esportes que eu fazia. E aí depois, por conta do destino, acabei descobrindo que eu sou bom nisso e me dediquei a isso e deu certo. Agora eu tenho esse canal aqui no YouTube, tenho profissão, né, de influencer, de professor de russo também, tradutor. Enfim, acabou acontecendo isso. O Thiago já falou, eu também vou falar quem sou eu. Eu sou Catarina, mas nome meu completo é Ekaterina, é russo. Eu nasci aqui nessa cidade na Rússia, depois me mudei para o Brasil. Mas antigamente aqui na Rússia eu também gostava muito de praticar vários tipos de esporte, sempre esse estilo de vida muito esportivo, ativo. Treinei boxe, né? Também fiz algumas competições, né, de fisiculturismo, né, fitness. Trabalhava como guia aqui na Caucasus. Depois eu me tornei uma guia no Brasil também, trabalhava com turistas no Rio de Janeiro. Sempre gostava de blogging, né, gravar vídeo, criar conteúdo de forma, sabe, para si mesmo, né? Gostava muito de fazer arte e foto como forma de arte, gravar conteúdo muito legal, né, de boa qualidade. Jornalismo. Jornalismo, sim, trabalhava aqui no jornal porque gosto de expressar para as pessoas que eu vejo, que eu sinto, que é muito interessante. Outra coisa que a Kátia não falou, ela é formada em economia, ela é economista. Ah, sim, mas eu trabalhei só um pouquinho nessa profissão porque acho que a profissão mais criativa é que é mais completa comigo. E depois eu parei de fazer esporte por causa de saúde, né? Me mudei para o Brasil para recuperar e trabalhei lá como guia. E a gente se conheceu com o Thiago pelo sorte, né? Agora ele é meu esposo, né? Amado esposo. Trouxe ele aqui para a Rússia para aproveitar o interior, para conhecer a minha pátria, a minha cidade também. A gente continua trabalhando aqui no canal dele, ajuda ele com edição, né, gravar vídeos com ideias. A gente está fazendo esse trabalho porque eu gosto muito de representar a Rússia, né, para vocês brasileiros, que também espero que gostem muito. E também agora eu tenho o meu próprio canal, onde às vezes gravo vídeos. A Kátia sempre foi muito artista e ela sempre gostou das câmeras, de gravar. Ela tem muitas e muitas fotos e vídeos no computador dela, antigos dela. Arquivos infinitos. Mas ela nunca colocou isso em prática, sabe? Ela nunca foi pra internet, colocou a cara e realmente criou o canal. Ela Sempre tinha um canal sonhava, antigo, assim. mas não foi muito pra frente. Aí depois que ela me conheceu, né, aprendeu comigo, eu ensinei muito pra ela, apoiei, acreditei. Ela criou também o canal dela e o Instagram dela, que vocês já devem conhecer, né, Catarina Carioca. E agora tá dando muito certo. Consegui ajudar ela a realizar esse Thiago, sonho sim. de ser blogueira também. Ele me ajudou muito a me abrir mais
mais de forma profissional, forma profunda, porque eu sou assim, eu quero muito, né, sonho muito, tenho muita capacidade, mas sempre não faço até o final, né, sempre começo, depois largo, eu sou assim, tipo, Thiago é mais profundo, né, Thiago é mais profissional, ele gosta de estudar, começar e ir até o final, ele nunca para aqui no meio do caminho, ele me inspira. Admiro muito ele, nesse caso. É isso, pessoal. Falamos um pouco sobre quem somos nós. Sim, você sempre espelha, fala como vocês te conheceram, né? Sobre isso tem que gravar um vídeo, né? Outro, completo. Sim. Depois a gente grava outro vídeo falando sobre isso. Nessa casa moram pôneis, aqueles cavalos pequenininhos. Eles fazem um show, né? Nas festas da cidade. Sempre que tem algum feriado, tipo Maslenitsa, ou então o Dia da Cidade, lá no centro fica muitas pessoas. A gente já gravou aqui no canal esse vídeo aqui, por exemplo, e esse aqui também. E não sei se vocês observaram, mas às vezes tem uns pôneis assim, pequenininho, né? Eles moram aqui nessa casa, ó. Sim, nessa casa tem vários pôneis. Tem até um monte de feno aqui, comida pra eles. Eles vêm daqui. Opa, lá Danila, quem gosta desse carro, fala aí. No Brasil também tem. E essa vista, olha aqui, já vista nas ruas. Tem montanha. Nessa montanha a gente gosta muito de passear lá por cima. É muito diferente o ambiente no inverno e no verão. Quando você está no inverno, você acha que é impossível fazer calor, porque tá tanto frio, mas tão frio que você fala, pô, é impossível fazer calor aqui nessa cidade. E agora que está no verão é o contrário, você não consegue imaginar o frio. É incrível como no mesmo país a temperatura varia tanto, cara. Eu não entendo. Coisas da natureza, né? Bem difícil isso. Eu sei que quem é novo no canal vai perguntar, então já vou responder agora. Esses tubos amarelos aqui que vocês estão vendo é gás. Eles levam gás para as casas para poder o povo se esquentar no inverno. E aí, aqui é uma cidade que é rodeada por montanhas. Tem essa montanha aqui, tem outras lá embaixo, floresta, né? Taiga russa da Sibéria. Aqui não é Sibéria ainda, que é a divisa entre a parte europeia da Rússia e a Sibéria. A gente fica bem no meio. Tem um lago ali gigante, né? Mas olha só, todo mundo aqui tem duas casas, né? Uma casa para morar e uma casa que eles chamam de dacha, que é uma casa de campo onde você vai no verão para poder plantar suas coisinhas lá, né? Legumes e verduras. Tem uma coisa que eu senti muita falta aqui na Rússia, é isso aqui, ó, short. Porque a gente passou praticamente o ano inteiro só de calça. No outono tu usa calça, no começo da primavera tu usa calça, no inverno tu usa calça e as suas pernas não respiram. Eu nunca pensei que eu iria sentir falta de usar shorts na minha vida como eu senti aqui na Rússia. Sabe, eu não sou uma pessoa que sente muitas saudades, de nada. Nem de pessoas, nem de lugares, de nada. Mas eu senti saudade disso aqui, ó. Usar short, cara. E agora finalmente eu tô podendo usar. Tem coisa que você não valoriza. Quando você vive o ano inteiro em um país ensolarado, né, que é o caso do Brasil, tem coisa que você nem sente falta. Mas depois que você se muda para outro país, você vê uma realidade diferente. Você vê que as estações mudam, né? Que aqui tem primavera, tem verão, tem outono, tem inverno. Aí você começa a valorizar. E isso é bom, não é ruim. Eu gosto muito da mudança climática e mudança de temperatura. Para mim isso é muito bom. Mas ó, senti falta disso aqui. E também queria dizer que na Rússia poucas pessoas até agora colocam shorts. Muitos homens preferem calça, mulheres preferem jeans. Até no verão. Sim, até no verão pessoas usam jeans e calça, não sei porquê. Por exemplo, agora tá fazendo 27 graus. Se a gente for ali no centro, tá cheio de gente lá usando calça. Isso pra mim é loucura, eu fico maluco. Estamos aqui de shorts, né? Como vocês podem ver, com o Thiago, mas muitas pessoas ainda continuam a usar calça, não sei. Mas isso aqui é questão de, como que eu posso dizer, é cultura. Costumes, né? É costume, sabe? Não mostrar as partes do corpo, as pernas, os braços. Sim. Entre as mulheres não é muito legal aqui na Rússia. Não porque tem proibição, ninguém proíbe nada. Mas elas não têm esse costume, elas acham estranho. Algumas gostam de mostrar suas pernas quando eles estão bronzeados, né? Depois de moar. Porque eles acham que são muito brancos e isso não é muito bonito. É. Daqui a pouco já vamos responder perguntas sobre a viagem pela Transiberiana, tá? Tô acabando aqui já. Mais uma pergunta, Thiago e Kátia, o que vocês acham desse tanto de russas que estão vindo morar no Brasil? Muitas delas só usam o Brasil e os brasileiros para ter um filho, obter passaporte brasileiro e cair fora daqui. Mas elas não gostam do Brasil e nem aprendem português. Tem essa história aí, né, pessoal? Não sei se vocês estão sabendo, mas no Brasil, agora, tá muito popular o turismo de parto. Então tem muitas russas e ucranianas também que vão pro Brasil, já assim, quase tendo bebê já ali no 8º, no 7º mês, às vezes no 5º mês. Chegando no Brasil, o bebê quando nasce, ele obtém passaporte brasileiro, né? Porque nasceu no Brasil. Aí depois de um tempo ali, de umas documentações, a mãe e o pai também obtêm o passaporte. E é isso que está acontecendo agora no Brasil. O problema é que
esses russos, nem todos eles gostam do Brasil, tá? A maioria não gosta do Brasil, fala mal pelas costas, fala que é um país sujo, Preconceito. fala que os brasileiros são macacos. Eu já vi isso, a Kátia também, né? Assim, eles não falam na internet pra vocês, mas entre os nossos conhecidos, entre chats de russos no Brasil, eles falam ali muito mal do nosso país, sim. E muitos deles falam que o Brasil é um país que te abre portas para a Europa. Então é só você ir lá, ter filho, pegar o passaporte e cair fora. Eles não querem construir família no Brasil, crescer, ajudar o país e amar o país, né? Falei demais, agora o que você acha? Antigamente tava na moda fazer parto na Argentina, mas depois as pessoas descobriram que no Brasil é melhor. Por quê? Porque no Brasil nem só o pai do criança pode receber o passaporte, como irmão do criança ou outros filhos do casal que nasceram na Rússia, por exemplo. Pais esses pais e mãe, então vovô e vovô pode receber a cidadania também muito rápido. Família inteira. Família inteira, filhos, outros que nasceram na Rússia, todo mundo pode se mudar ou pelo menos receber esse passaporte. E outra coisa que eu não gosto, que muitos desses russos usam o SUS, né, para fazer parto de graça. Então eles usam um sistema, né, fazendo de graça para economizar e depois saem do Brasil, largaram falando mal. Esse caso que eu não gosto, não respeito e tô contra disso. Eu não quero falar mal dos russos, até porque isso depende de pessoa para pessoa. Eu não estou falando de uma nação inteira. Sim. Eu estou falando de pessoas específicas que são mau caráter. E tem muitos russos, observe, eu não falei todos os russos, eu falei muitos russos, alguns russos, eles até usam o sistema de saúde brasileiro, né, o SUS e tal, até recebem Bolsa Família, né? Tem russo que recebe, Sim, mas eles cesta não básica. pagam imposto no Brasil, sabe? Eles dão um jeitinho ali para poder não pagar imposto, tal, pega um cartão ali de um morador de rua, transfere para ele. Eles têm vários esquemas assim que eles usam para poder não pagar imposto. E eu acho isso estranho, não concordo com isso. Acho que a pessoa está usando o país, né? Então, não sei, não gosto disso. Eu pessoalmente conheço um cara que recebeu várias vezes com cesta básica dizendo que ele está passando fome, mas isso não foi a verdade. Mas não vamos falar famílias, nomes, claro. Mas ele tem apartamento em Copacabana. É, É esse? alugando assim. Então, tipo, o cara tem dinheiro, né? Mas mesmo assim, enfim, tem muitos casos parecidos com esse, né? Eu gosto que os estrangeiros vão pro Brasil, viajam, que até morem no Brasil, eu sempre apoio isso. Mas usar o nosso sistema sem gostar do país, sem nem aprender português, né? Muitos desses estrangeiros no Brasil, eles têm que fazer aquela prova, né, de língua portuguesa. Muitos deles falsificam o atestado ali, né, o certificado, pagam ali pro professor, tem um esquema até de brasileiros e russos que pagam ali e tal. E, sabe, não sabe falar português de fato, só pagou ali. Fazendo o CELPE-BRAS, aquela prova da língua. Então eu já ouvi até dizer que tem países que até dificultam muito esse processo, né? Ou seja, o cara tem que não só ter filho no Brasil, mas tem que morar no Brasil mais do que 5 anos para poder depois receber. Acho que isso também seria válido para o Brasil, tem que começar a fazer isso também. Tem russas, né, que são parteiras, eu não sei como é que se fala o nome corretamente, mas elas convidam outras russas para poder parir no Brasil, né, para ter filho no Brasil, e elas organizam todo o processo, né? Elas parem ali o bebê, ajudam tal com tradução, com documentação, mas isso aí a pessoa está fazendo negócios, eu não considero isso errado. Tudo bem, pode fazer negócios à vontade. Mas eles fazem pelo SUS, então fazem sim. parto de graça, não gastam muito dinheiro, mas essa pessoa recebe uma boa grana por esse serviço. E essas pessoas cobram tipo 50, 60 mil reais para cada família russa que vem para o Brasil fazer esse parto. É muito complexo, mas falamos aqui a nossa opinião para vocês, né? E fala vocês o que vocês acham sobre esse caso que existe. Opa! Eita, que susto, cara. Eu pensei que fosse Nós severamos, a gente severou e olha aqui. Eu pensei que fosse um urso, tomei um susto, cara. Mas são várias vaquinhas. Ele O pastor, está voltando para casa. Olha o pastor ali atrás, ó. Tá vindo ali, geralmente são 3 pastores, né, que vão vindo aí com a vaquinha. Lá em cima tem um lago e elas ficam lá tomando banho de sol, né, bebendo água e tal. Muito perto. Pastor. Essa aqui parece ser brava, ela tá amarrada. Jovem. Tá amarrada é porque ela é brava ou então porque ela gosta de fugir, né? Mas toma cuidado aí, ó. Agora eu vou ver aqui umas perguntas que a galera fez sobre a nossa viagem pela Transperiana até Vladivostok. Essa viagem durou 30 dias, porque a gente foi parando ao longo do caminho em cidades da Sibéria. E a gente passou no total 7 dias dentro do trem. 7 dias indo, né? E voltando mais 7 dias também. 2 semanas. Aqui o cara perguntou, existe muitas diferenças no russo falado ao longo das viagens? Tipo, sotaques, por exemplo? Existe sim, mas aqui na Rússia não é igual no Brasil.
No Brasil, o sotaque do português, né, no Nordeste e no Sudeste, até no Sul do Brasil, é totalmente diferente. É muito, muito diferente mesmo. Aqui na Rússia não tem essa diferença toda, não é tão claro assim. Algumas palavras, alguma forma de falar, você pode perceber, mas não é muito perceptível não. Mas na Rússia existem vários idiomas. Por exemplo, a gente estava passando pela República Buriátia e lá eles falam sua própria língua. Que é parecida com o mongol. Mongol, sim. Eles falam entre si a sua própria língua. Também acho que na Bashkortostão, Tatarstão, algumas repúblicas do Cáucaso, as pessoas fazem isso. Eles não têm sotaque diferente, mas eles têm própria língua dentro do país Rússia. 2 línguas oficiais. Sim. Então no Tatarstão, né, que a gente foi para Kazan, lá eles falam russo e tatarski язык. Bashkortostão também, bashkirski язык e russo. Até a aparência deles muda, né? Você vê que eles não são brancos, eslavos, eles são diferentes. Lá para onde a gente foi, em Irkutsk, tem Ulan-Ude, eles falam buryatsky e também russo, né? Que mais? E é isso, né? Em São Petersburgo e Moscou tem algumas diferenças de palavras, né? De gírias, por exemplo. Na Rússia normal é подъезд, que é a entrada ali para sua casa. Lá em São Petersburgo é Parado, né? parado, né? Então tem várias diferenças assim de palavra, né? Shorma, shaverma, Shurma, shaverma, pushki e bulashki, bulatki, pontiki. Diferenças assim de palavras. Mas em geral, no país inteiro, a pessoa se entende muito bem e Sim. falam mais ou menos parecido. É, não é igual no Brasil de jeito nenhum. Em Vladivostok eles têm um sotaque diferente, né? Eles falam mais cantando, né? Tipo, prolongando as palavras. A gente percebeu isso quando a gente gravou aquela mulher lá no trem. Olha só aqui como é que ela fala. Я так и не поняла, для чего он там, куда он, штаны какие-то рваные, какие-то 2 пряника, он гречкой питался всю дорогу. Я так, gente, просто путешественник. É um pouquinho diferente do russo que a gente está acostumado a ouvir em Moscou. Em Moscou, as mulheres, as meninas, têm um sotaque moscovita meio chato de ouvir até, sabe? Aquela coisa meio que... Oh, não. É tipo assim, com um biquinho assim pra frente falando. É, tem esse sotaque as mulheres. Mas nada comparável ao Brasil. No Brasil, a diversidade linguística é muito maior. Próxima pergunta. Esse trem tem cabines privadas? Sim, trem onde a gente passou tem vários tipos de cabines. Por exemplo, a gente pegou o cabine aberto, essa assim. Mas tem também cabine com porta, onde só tem 4 pessoas. Tu pode fechar a porta. Essa cabine é bem privada. E também tem cabine classe luxo, né? Para 2 pessoas. Lá é muito mais confortável, mas também ela é muito mais cara. E você pode ficar sozinho ou só mais uma pessoa. De forma resumida, tem umas 3 ou 4 categorias de cabine aqui na Rússia. Tem Platzkartner, que é o mais básico de todos, o mais barato e que tem menos privacidade. Tem o coupé. Privacidade. Tem o coupé, que é o é o mais padronizado assim, né? Tem certa privacidade, são 4 pessoas ali, não 6, por exemplo. E também tem como fechar a porta, é fechadinho. Tem o SV, que é o premium, né, digamos assim, que só vai realmente ali pouquíssimas pessoas. É tudo fechado, tudo bem privado, mas também é o mais caro que tem. E é isso, né? Esses são os trens que viajam entre cidades, né? Que você vai ali de Moscou até Vladivostok. Mas se você for de Moscou até São Petersburgo, Moscou até Nizhny Novgorod, por exemplo, aí tem vários tipos de trens diferentes, tipo Avrora, tipo Sapsan. São muitos trens diferentes que tem por lá. E aí tudo isso aqui que eu falei já muda, né? Já é diferente. Mas sim, você pode viajar com mais privacidade se quiser. Uma ótima notícia para vocês aqui do canal é que agora a gente tem a aba de membros, onde você pode doar uma quantia financeira pra gente e receber muito conteúdo exclusivo que a gente só grava para membros, tá? Tem muita coisa que a gente não pode falar abertamente aqui para todo o YouTube, para toda a internet, porque são coisas pessoais ou então são coisas polêmicas que não vai pegar muito bem na internet e a gente não quer causar essa briga entre vocês. Então a gente fez essa aba de membros para poder falar coisas um pouco mais reservadas e também, principalmente, para ensinar para vocês, tá? Então lá vai ter muito tutorial, como por exemplo esses aqui que vocês estão vendo, e você vai conseguir aprender muita coisa e ao mesmo tempo apoiar eu e a Kátia a continuar gravando esses conteúdos de altíssima qualidade para vocês aqui no canal. Então, seja um membro do canal, assim tu vai abrir o mundo da gente, né? E ver coisas interessantes e exclusivas. Só para vocês lá na nossa área de membros. Qual é o futuro do canal? O que você vai fazer
quando se aposentar. Futuro do canal a gente já falou, já respondemos, né? Que a gente vai viajar pela Rússia, depois Brasil, depois pelo mundo, talvez. Depende de se vocês vão assistir ou não. O que você vai fazer quando se aposentar? É provavelmente quando eu tiver dinheiro suficiente para viver de renda passiva e, sei lá, não me preocupar mais, né? Quando eu tiver essa liberdade financeira, eu vou continuar gravando vídeo, pessoal. Eu acho que eu não me vejo parando de trabalhar. Eu gosto muito de empreender, de criar projetos. Eu gosto muito de gravar vídeos, de criar produtos, de dar aula de russo e tal. Então, mesmo eu tendo todo o dinheiro do mundo e não precisando trabalhar, eu vou continuar trabalhando porque eu gosto do que eu faço, né? Eu vou me dar uns luxos assim pra não me pressionar muito, né? Pra não cansar muito, mas eu vou continuar trabalhando e gravando pra vocês. Seja nesse canal, talvez eu crie outro canal sobre outro tema do meu interesse, mas não tenho planos de me aposentar e sumir, morar numa caverna, não tenho planos. Inclusive, eu mencionei aqui que gosto muito de empreender, né, de criar empresas. Eu não trabalho só dando aula de russo para brasileiros e aqui com esse canal no YouTube, né? A gente também trabalha, por exemplo, com exportação de produtos e café do Brasil aqui para a Rússia. Desde que eu criei meu canal, desde que eu me tornei, digamos assim, né, uma pessoa que entende de Rússia, que viaja, que fala o idioma. Muita gente me considera especialista em Rússia, né? Não em geopolítica, mas em Rússia, no país. Então eu recebo muitos contatos de executivos brasileiros, de empresários que querem vir para a Rússia, que querem abrir empresa, que entendem do mercado, né, que tem a visão de que quando acabar o conflito a Rússia vai bombar de novo. E eles entram em contato e falam comigo: Thiago, bora exportar café do Brasil para a Rússia? Eu falo: bora, a gente resolve isso aí. Bora exportar gás, carros, peças de carros, de moto, sabe? Tudo que tiver relação com o negócio, o pessoal manda e-mail. Eu sempre converso com todo mundo e a gente encontra uma forma de fazer esse trabalho entre Rússia e Brasil, do ponto de vista de negócios. Agora também eu comecei a me envolver mais com o mundo do futebol, porque tem técnicos, tem donos de clubes de futebol brasileiros que querem trabalhar aqui na Rússia, que querem exportar jogadores brasileiros para a Rússia e também da Rússia para o Brasil. Comecei também a trabalhar nessa frente, né? Inclusive, se você tiver aí contatos de donos de clubes aqui na Rússia, bora conversar, fala comigo lá no meu WhatsApp, fala comigo lá no meu Instagram, que está aqui passando na tela, ou então nesse e-mail, ó. A gente sempre trabalha nessa frente aí, ó. Como é a parte asiática da Rússia, a cultura é muito diferente? E eu não achei a cultura na parte asiática muito diferente, porque continua sendo Rússia. Só na parte da República Buriática, que a gente já falou sobre esse lugar, tem um pouquinho cultura mais budista, né? E xamanismo. Existe xamanismo no Lago Baikal, inclusive eles acreditam muito na natureza e religião principal é budismo. Então, bem diferente do que da parte europeia. E tem pessoas aparentes um pouquinho diferentes. Mas lá no Extremo Oriente, no Vladivostok, por exemplo, Khabarovsk, Chita, não vi muita diferença cultural. Na fronteira da Rússia com a China, em Blagoveshchensk, tem muita influência chinesa. Então lá tu vê muitos chineses, muitas placas em chinês, mas a cultura continua sendo russa. Verdade. É realmente possível passar para a China no leste da Rússia? Sim, não tem nenhum problema. Você pode muito bem entrar na Rússia, viajar de trem ou então de avião até Blagoveshchensk e lá você pode cruzar a fronteira para a China. Não tem problema nenhum nisso aí não, tá? Você pode fazer tranquilamente. Qual foi o preço total da viagem? Transporte, comida, etc. A gente gravou esse vídeo aqui e a gente também gravou esse vídeo aqui, ó, que é para os membros do canal, abrindo todos os preços, sem nenhum filtro. Falei tudo. Tudo sobre o meu custo de vida com o da Kátia. Thiago e Kátia, vocês morariam nos Estados Unidos? Posso responder eu. Eu moraria, porque como toda Rússia, eu tenho o sonho de visitar pelo menos esse país. Muitos russos sempre acharam que a vida lá é muito boa, né? É muito completa, é muito legal. E você, Thiago? Eu não moraria nos Estados Unidos de jeito nenhum, porque para mim a cultura deles é muito parecida com a nossa, brasileira. A gente foi muito influenciado por eles, né? Por filmes, músicas. E eu gosto muito de países que são totalmente diferentes do meu país, tipo Rússia, tipo Japão, tipo China, Arábia Saudita, sei lá, Emirados Árabes Unidos. Eu quero aprender em culturas diferentes. E eu não acho que os Estados Unidos é lá tudo isso não, sabe? Que é o melhor país do mundo. Lá também tem roubo, lá também tem morador de rua que te dá facada por nada, que cospe em você. Claro, também tem coisas boas, mas não sei, eu não tenho essa vontade no coração de ir para os Estados Unidos. O poder de compra é muito mais alto do que aqui e no Brasil. No ponto de vista financeiro, sim. Mas do ponto de vista de qualidade de vida, é muito
complicado, é muito mais profundo, né? Se você for entender todos os pontos. Mas eu não, eu acho que tem lugar melhor no mundo. Até o próprio Brasil mesmo, se você for classe média alta ou então rico no Brasil, eu prefiro o Brasil do que os Estados Unidos. Melhor ser pobre nos Estados Unidos ou rico no Brasil? O que você acha? Manda aí nos comentários. E eu não gostaria de viver, mas passar um tempinho, sei lá, morar durante um ano, gostaria para a experiência. Eu gostaria só de, talvez, visitar. Uma semana ou duas. Mas nem para visitar uma semana ou duas eu tenho vontade, sabe? Eu tenho mais vontade de ir pra China do que para Estados Unidos. Agora na China eu moraria 5 anos, 10 anos. Isso aí sim, seria top. Chegamos, pessoal. A gente subiu todo esse morro, essa ladeira, para vir aqui, ó. Aqui é uma parte aberta, dentro da floresta. Aquelas vaquinhas que vocês viram, elas estavam tudo aqui, ó. Comendo graminha, bebendo água aqui, tomando sol. Essa é uma das coisas que a gente mais gosta aqui na Rússia, o acesso fácil à natureza. A gente tá ali na cidade, 10 minutos andando, já chegamos aqui, ó, no meio da Sibéria, da taiga russa, onde tem uma natureza intocável. Aqui você aproveita muito, isso é demais. Isso dá para fazer em poucos lugares na Rússia. Eu gostaria de falar que na minha cidade sim, mas nem toda cidade vai dar para você essa oportunidade. Se você mora numa cidade grande, é bem difícil. No mundo, né? Geralmente no mundo é difícil você, em 10 minutos, chegar na natureza intocável pelo ser humano. Geralmente tem que ir de carro 2, 3 horas, 4, depende de onde você mora. Mas aqui é bom. Na cidade tem tudo, tudo, tudo. Tudo que tem em cidade grande tem também aqui na nossa. Mas aqui tem o benefício de que a natureza é bem próxima. Tiago e Kátia, alguém da família da sua esposa, Kátia, foi contra o casamento? Não, ninguém. Ninguém foi contra. Pelo contrário, a minha mãe, ela gosta muito do Tiago. Eles são amigos, né? Eles falam muito. E ninguém foi contra. Por que eles têm que ficar contra? Isso aí é porque eu sou negro? Vocês que são racistas aí, ó. Aqui todo mundo gosta de mim. Até a madrinha da Kátia disse que eu sou, tipo, estrangeiro. Um convidado estrangeiro, assim. Eu sempre chamo ele pra visitar a casa dele, mas ele ainda não visitou. Ainda não fui pra lá, pessoal. Eu quero que eles me convidem pra poder ir na dacha, na casa de campo. Eu não sou muito sociável pra poder ir na casa dos outros, ficar lá sentado assistindo TV. Tu tem que me chamar pra ir pra algum lugar. Vamos, sei lá, viajar? Vamos visitar uma cidade nova? Vamos de carro fazer um passeio? Vamos lá na dacha, né? Cavar assim um chão, ó, plantar umas batatas, plantar uns morangos. Aí eu vou pra fazer alguma coisa. Agora pra ir na tua casa, ficar lá assim, conversando com você, eu não gosto muito não. Mas Thiago já visitou a dacha dos meus tios. A gente já gravou vídeo com eles aqui no canal. Nesse vídeo aqui, ó, só você assistir. Tiago, quais são as melhores cidades para turismo aí na Rússia? Definitivamente Moscou é uma cidade muito boa. Você tem que começar por lá. Se você estiver vindo pra cá, passa por Moscou, depois vai pra São Petersburgo. Aí, se você quiser se aprofundar muito mais nesse país, conhecer coisas que você não vai ver lá daquele lado da Rússia, aí você já pode viajar, por exemplo, se você gosta de praia, se quiser um clima mais quente, lá no sul da Rússia, tem Sochi, tem Krasnodar também, né? Tem Gelendzhik também. Se você gosta de uma cultura diferente, que não é cultura russa, mas também é um lugar muito bonito, Vladikavkaz, Makhachkala, lá na Chechênia, no Daguestão, mas lá o bagulho é doido, hein? Lá os caras são muito brutos e você tem que conviver com as regras deles, senão vai dar briga. Lá o povo é bruto. Eu ainda não fui lá, mas a gente quer ir. Agora, se você quiser ver a Rússia raiz, né? Cultura russa raiz, você tem que ir pra Sibéria. Aí tu vai pra Yekaterinburgo, tu vai pra Novosibirsk, tu vai pra Irkutsk, tu vai pra Omsk ou então Tomsk, também essas duas cidades. E aí, se tu quiser ver influência chinesa aqui na Rússia, tu vai pra Blagoveshchensk, que vale muito a pena, e Vladivostok, né? Já que você já tá ali em Irkutsk, vai pra Vladivostok, que é uma cidade totalmente diferente daquilo que você vai ver no restante da Rússia. Teve uma época que eu vim aqui pra Rússia, visitei Moscou e São Petersburgo. Aí eu comecei a falar sobre Rússia, comecei a falar sobre a minha experiência, falei que eu gostei muito. E aí muita gente falava nos comentários: Tiago, você não conhece a Rússia verdadeira porque tu só foi para Moscou e São Petersburgo, então tu não tem poder de fala, não pode falar nada. Eu falei, tá bom, beleza. Aí agora eu voltei para a Rússia de novo, e agora eu não conheço só Moscou e São Petersburgo, conheço a Sibéria, conheço o interior da Rússia, lugar para onde ninguém quer ir. Visitei muita cidade pequena, muita cidade grande, até na parte asiática, no sul da Rússia, no norte, no Extremo Oriente, e agora eu já conheço mais, já tenho uma ideia melhor do que é a Rússia, do que é esse país. Eu conheci o russo, que é bravo, aquele russo que não é amigável, aquele de uma cidade pequena. Conheci o russo de cidade grande, então agora eu consigo falar melhor e entendo mais sobre esse país. Mas aí também vai ter um monte de gente que vai falar: mas Tiago, você não conhece a Rússia inteira, não pode falar nada. Ou então você não pode comparar a Rússia com o Brasil porque tu conhece só a Rússia e não conhece muito o Brasil. Realmente, mas isso tá para mudar, porque eu vou voltar pro Brasil, vou gravar um montão de vídeo no Brasil, o país inteiro,
e vou falar a minha opinião também. Aí vocês vão inventar outra coisa para poder falar que eu não tenho poder de fala, não vou poder dar minha opinião, né? Vocês sempre são safados e inventam muita coisa aí. Mas enfim, eu conheço no Brasil, pessoal, Rio de Janeiro, né, que foi onde eu nasci, Salvador, na Bahia, que foi onde eu morei 8 anos da minha vida. Também viajei ali, né, passei assim por Feira de Santana, né, não conheço muito, mas passei por lá, interior da Bahia. No Rio de Janeiro também, fui para Pernambuco, né? Passei por Recife, conheço mais ou menos assim, São Paulo também conheço mais ou menos e só. Então, ó, Pernambuco, Recife, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. Não conheço o sul do Brasil ainda e outras cidades do Nordeste também não conheço ainda, mas a gente vai pro Brasil uma hora, eu e a Kátia, e vamos conhecer para poder dar o veredito final. Tiago e Kátia, vocês sentem enjoo ou dores por estarem muito tempo no trem? Como é a sensação? É tipo carro? Não, gente, isso não é tipo carro, é tipo um hotel que faz muito barulho, mas você pode deitar, pode comer, pode sair, passear, mas sempre mudando localização, viajando sem pausa. O bom do trem é que você pode deitar, isso faz toda a diferença. Quando tu passa muito tempo no avião sentado, ou então no carro, às vezes dá sono, às vezes dá enjoo, mas no trem, assim que você começa a se sentir estranho, é só você deitar e tudo melhora. E lá também o banco, né, e o balanço que o trem faz é diferente, não é igual Sim. no carro, não é igual no avião, então não dá enjoo não, normal. Sim, e tem muito espaço para se divertir e não ficar olhando sempre no janela para sentir essa sensação. A gente gosta muito de viajar de trem porque o trem é grande, né, e você pode andar no trem, você não precisa ficar sentado. Tu pode levantar, esticar as pernas, Sim. tu vai no banheiro, tu dá só um rolê assim, vai no restaurante. Tem cabine para você tomar banho também, isso é bom. Tem carregador para colocar o celular, você pode carregar, assistir um filme e tal, ouvir música. Então, sabe, é como se fosse um hotel à roda, sabe? É um hotel que está sempre em movimento. Sim, mas tem um lado negativo, principalmente nesse tipo de vagão Plascart, vagão aberto, é que para mim é muito difícil dormir durante a madrugada, porque eu tenho, sabe, sono muito sensitivo, eu preciso muito silêncio, muito, sabe, tudo escuro para dormir bem. Mas acontece que várias pessoas saem, entram nas estações que tem na madrugada. Muitas pessoas batem uma porta com força quando saem para fumar na rua. Tem pessoas que roncam pra caralho. Isso é muito... não tem como explicar isso. É muito barulho. Tem alguns pontos negativos, né? Sim. A gente não recomenda vocês pegarem um lugar que fica perto do banheiro. Porque tu vai estar dormindo ali 1h da manhã, alguém vai no banheiro, vai abrir a porta e vai fazer barulho. Ou vai fumar lá dentro, Ou que então é vai- proibido. É proibido, mas algumas pessoas fumam. Ou então, às vezes tem uma estação que é 3h da manhã. Aí vai sair ou então entrar um monte de gente. E se você estiver ali perto do banheiro, né, onde tem a porta, vai fazer barulho e você vai acordar. Sim. Então pegue sempre no meio do trem. Às vezes você dá sorte de ninguém roncar, sabe? Tá de boa, tá tranquilo. Às Jovens. vezes tem um cara que ronca e faz barulho, isso é meio chato. O peida. Peida menos, né? Acho que eu nunca tive essa experiência não de alguém que peidou. O máximo que aconteceu com a gente foi um cara que tava bêbado, um velhinho já, devia ter uns 55 anos, 60, e aí ele tava muito bêbado. Aí ele foi subir na cama dele, No segundo andar. no segundo andar, né? Naquela beliche assim de segundo andar, e ele não conseguiu subir. Aí ele tentou, uma hora ele conseguiu, mas depois ele caiu, e caiu muito feio, deve ter batido a cabeça, fez um barulho muito alto, e Começou a ele gritar. começou a gritar, xingando ainda, tipo, blá! Tipo, minha cabeça, começou a xingar, falar uns palavrão lá em russo. Ao mesmo tempo foi engraçado, mas também deu pena dele. E mais uma vez a gente estava voltando do Sochi com uma velhinha doida também. Ela tava, parece mendiga, com muito cheiro, né? Assim, sempre falando maldições para todo mundo, falando mal para todo mundo que estava no trem, assim. Às vezes tem algumas pessoas loucas no trem, mas a maioria das pessoas são amigáveis, conversam com você. Até os militares, né? A gente acha que os militares vão ser bravos, vão fazer alguma coisa com você, mas geralmente eles são as melhores pessoas, eles sempre conversam, tocam música, sabe? Normal assim. Olha aqui, formigueira, casa das formigas. E olha como eles são grandes. Dá para ver ou não o tamanho delas? Eu acho que já tá na hora da gente ir pra casa, já são que horas aí? 6? 6 horas? Sim. Tá começando a ficar escuro e deve ter urso aqui, ou então um lobo, deve ter muito bicho. Estamos no meio da floresta. A gente já viu raposa, já vimos filhote de alce, Coruja. já vimos coruja, já vimos o quê? Alguns cabritos grandes. Cabritos, né? Animais selvagens que a gente já viu.
O que mais? Tem vários animais que a gente já Coelho. viu. Coelho. Tiago e Kátia, como foi essa experiência de viajar de trem de um canto a outro da Rússia? Foi uma experiência única, incrível. Tanto por causa do trem, porque é um meio de transporte incomum para mim, né? Eu nunca tinha viajado de trem, então foi muito legal. Quanto conhecer diversas cidades da Rússia e cultura. E a paisagem muda muito rápido e também as pessoas mudam, a cultura é diferente, né? A gente estava aqui na parte da Sibéria, da Rússia, e aí você vê muitos russos. Aí tu chega na parte asiática, tu começa a ver pessoas com aparência asiática, né? Que são os buratios. E isso é muito legal. E aí o tipo de pessoa também muda. Lá em Moscou, em São Petersburgo, você vai ver russos mais modernos, mais bem arrumados, sabe? Que gostam de pegar um café assim, aí vai andando pela Rússia, pela rua, todo bonitinho assim, né? Tomando café. Já na Sibéria você vai ver os caras mais grossos, assim, mais bruto, mais gordinho, né? Em Moscou, em São Petersburgo, as meninas também são diferentes, são mais bem arrumadas. Já na Sibéria são mais simples. Então tem essa diferença cultural, diferença um pouquinho no idioma, né? Como a gente falou pra vocês. A experiência foi muito positiva e eu recomendo pra todo mundo. E eu acho que é realmente, se você quer viajar pela Rússia, é bom pegar o trem e aproveitar essa oportunidade, porque nem todo país tem essa oportunidade de viajar o país inteiro de trem confortável, muito seguro, né? Muito limpo, muito arrumado. Ao invés de pegar avião, esperar aqui horas no aeroporto, talvez pode ser fechado por causa de ataques às vezes. É melhor pegar o trem e chegar certinho, com muito, sei lá, prazer. Tiago e Kátia, quanto custa a passagem de trem aí? Pergunta geral, né? Mas vou responder para vocês para entender. Depende para qual cidade você quer viajar, mas para você ter ideia, por exemplo, para viajar de Moscou até Vladivostok, de trem, nessa vagão aberto, né, que é mais barato, vai dar mais ou menos R$ 1.350 para uma pessoa. É só ida, é a mesma coisa para voltar. E assim, depende da distância entre as cidades e também depende do tipo de vagão. Tem vagão que é mais caro, tem vagão que é mais Sim. barato. E lembrando, né, a Kátia falou de Moscou até Vladivostok. Só para vocês terem uma ideia, são 9.000 quilômetros. É a viagem mais longa do que existe na Rússia. Então, para chegar para Moscou, quanto a gente paga mais ou menos? 5.000 rublos, né? Mais ou menos isso aí, 5, 6 mil rublos. A gente vai converter e colocar aqui para vocês. Sim. Da nossa cidade, aqui em Chelyabinsk, até Moscou. Acho que é mais ou menos uns 1.300 quilômetros. 1.500 até, sim. 1.500, né? Isso aí. Eu gostaria de ter o trem no Brasil. Gostaria de viajar pelo Brasil no trem. Acho que é uma ideia muito legal. Não sei por que vocês não têm trem. Quem sabe por que no Brasil não tem essa ferrovia interna até todas as cidades conectadas? Fala aí nos comentários. Eu não sei por quê. Eu tenho uma teoria que parte da minha lógica. Não sei se faz sentido, mas pelo que eu pesquisei, algumas pessoas já falaram algo parecido. Acredito que a Rússia tem esse sistema de trens não por causa do público, da população, né? Turismo. Não é para poder lucrar. Isso é uma estratégia de guerra. Isso é para poder ter logística de guerra, né? Em caso de conflito, a Rússia consegue mandar seus equipamentos militares lá da Sibéria até Moscou, até a Ucrânia, por exemplo, no trem, que é o meio de transporte mais barato. Então, a ferrovia da Rússia foi construída com esse sentido, né? Por esse motivo. E aí, é claro, você tem um bônus de que pessoas podem viajar também. Como o Brasil não é um país muito militarizado, não é um país que participa de muitas guerras, né? A gente não teve essa necessidade. Mas agora o Brasil se tornou um país que exporta muito para o mundo inteiro, para a China, para a Europa, Estados Unidos e tal. Então, já tem no Brasil desenvolvimento de trilhos, né, de ferrovia para poder exportar grãos e tudo que a gente tem a oferecer para o mundo. Na minha opinião, o trem na Rússia precisa também para a indústria, né? Porque a gente tem muitos minerais, né? Para exportar da parte da Sibéria para a parte europeia do país, para Moscou, para o centro. E também no Brasil não tem mais necessidade de trem porque vocês têm lateral, né? Vocês têm oceano, muito desenvolvido esse negócio de navios, né? Rota marítima. Então não tem tanto de necessidade. Mas o Brasil tem mais pessoas do que a Rússia, né? A população do Brasil é 230 milhões, a da Rússia é 140 milhões. Então, em termos de população, o Brasil acho que conseguiria lucrar mais com pessoas viajando pelo Brasil do que a Rússia lucra. Mas acho que eu vi até uma estatística na internet, acho que 9 a cada 10 trens aqui na Rússia são de transporte de minérios.
Não é de pessoas viajando, é de transporte. Então, a maioria, 90% do financiamento desses trens, né, do dinheiro que eles ganham, é por exportação de gás, de petróleo, de carvão, outras coisas, e não Madeira. turismo de pessoas, né? Então, realmente, a ferrovia russa é sustentada por isso, pela exportação, e não pelos turistas. Então, gente, responder essas perguntas muito interessantes de vocês. Se você tiver mais dúvidas, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Pra cá.